Olá a todos, professor Diogo Araújo falando. É um prazer novamente encontrar ministrando a aula 6 de nossa disciplina, a última aula da disciplina Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade. De antemão, aproveito para agradecer ao Instituto Federal do Sul de Minas pela oportunidade, agradecer ao Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da Polícia Militar, o CPP, e agradecer também aos alunos que sempre participaram e responderam às atividades por mim propostas. Esta aula vai ser uma aula breve, falaremos somente da lei estadual, que a gente intitula como Código Florestal de Minas Gerais, e vocês perceberão que ela é totalmente baseada na Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal Brasileiro. Dando início então, os objetivos da nossa aula 6. Eu quero que os alunos conheçam a Lei Estadual 20.922 de 2013, que é o nosso Código Florestal Estadual, ou seja, o nacional foi publicado em 2012 e em 2013 o nosso estado publicou a 20.922. Conhecer as particularidades das áreas de preservação permanente, da área de reserva legal, do uso do fogo, das unidades de conservação previstas nesta lei e entender a semelhança do Código Florestal do nosso estado com o Código Florestal Nacional. Pois bem, pessoal, a Lei 20.922 de 2013, ou seja, mais uma vez, o Nacional foi publicado em 2012 e a nossa em 2013, aqui do nosso estado, e ela dispõe sobre as políticas florestal e proteção à biodiversidade em Minas Gerais. E essas políticas, elas compreendem as ações empreendidas pelo poder público e pela coletividade para o uso sustentável dos recursos naturais. Chamo a atenção mais uma vez em nossa disciplina para o termo sustentável. A gente discutiu lá na primeira aula, ele está presente no título da disciplina e aqui também na nossa lei estadual, para o uso sustentável dos recursos naturais e para a conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Na Lei Estadual 20.922, semelhante ao nosso Código Florestal Brasileiro, ela define e apresenta regras para as áreas de preservação permanente, área de reserva legal, unidades de conservação e áreas com restrição do uso do solo. A gente vai estudar essas áreas, vocês perceberão que é muito semelhante ao que já foi discutido nas nossas aulas de 2 a 5, e é basicamente o que consta no Código Florestal Brasileiro, na 12.651. Uma ou outra variação que aqui a gente vai avaliar. Inicialmente, a nossa lei estadual ela define área de preservação permanente. Essa definição é área coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Notem a semelhança, se não a mesma coisa, da definição de APP do Código Florestal Brasileiro. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, ou seja, a mesma definição do Código Florestal Brasileiro. Na nossa apresentação, todos esses prints que se encontram nesses retângulos com essa borda marrom, vem do Código Florestal Brasileiro. E eu trouxe somente para os alunos terem a noção da semelhança que tem do Código da nossa Lei 20.922 com o Código Florestal Nacional.
Lá no nosso Código Florestal Nacional, a gente percebe que a 12.651 ela traz 11 modalidades de área de preservação permanente. Por sua vez, a 20.922 aqui de Minas Gerais, ela traz 9 modalidades. Vocês perceberão, são praticamente as mesmas do Código Florestal Nacional. A primeira delas, as faixas marginais de cursos d'águas naturais perenes e intermitentes, já estudamos esses conceitos, excluídos os efêmeros, medidas a partir da borda da cara do leito regular, em largura mínima de, aí que ela estabelece 30, 50, 100, 200 e 500 metros. Igualmente no Código Florestal Nacional, que é essa figura aqui que eu já trouxe, vocês já a conhecem, que é totalmente didática. Para aqueles cursos d'água com largura inferior a 10 metros, a mata ciliar, largura de 30 metros. Entre 10 e 50 metros, mata ciliar de 50 metros. Curso d'água com largura entre 50 e 200 metros, a mata ciliar deverá ser de 100 metros. De 200 a 600 metros, mata ciliar de 200 metros. E acima de 600 metros, a mata ciliar de 500 metros. De maneira muito semelhante, o tópico 2 refere-se aos lagos e lagoas naturais. No Código Florestal Nacional, são estipuladas somente duas hipóteses, que é a A e a B. No nosso Código Florestal Estadual são três. No entanto, o legislador do nosso Código Estadual ele quis ser tão somente mais didático e facilitar a apresentação, a interpretação desse tópico 2. Ele colocou três subtópicos aqui, mas praticamente não, são os mesmos da Lei Federal 12.651, que é 30 metros em zonas urbanas, 50 metros em zonas rurais cujo corpo d'água seja inferior a 20 hectares e 100 metros para aqueles corpos d'água cuja superfície seja uma área superior a 20 hectares. Novamente, esta figura que eu já apresentei em nossa aula anterior, aqui bem didática, né, dividida em área rural e área urbana, os lagos nas áreas rurais com superfície de até 20 hectares, 50 metros, e maior do que 20 hectares, 100 metros. Em área urbana, independente da superfície, 30 metros. A mesma coisa, um Ctrl+C, Ctrl+V lá do Código Florestal Nacional. Em continuidade, eu já expliquei isso aqui nas outras aulas, então não vou me ater tanto. O terceiro, áreas no entorno de reservatórios de águas artificiais. O quarto, áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, no raio mínimo de 50 metros, a mesma coisa do Código Florestal Brasileiro. Quinto, encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive, a mesma coisa. O 6 já apresenta uma diferença. Na nossa lei estadual, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa não inferior a 100 metros. Já no Código Florestal Nacional, o 6 se refere às restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. O 7, na nossa lei estadual, áreas no topo de morro, e na lei federal, os manguezais. O 8º, áreas em altitude superior a 1.800 metros. Lá no Código Florestal Nacional, este é o item 10. E por fim, a última modalidade de APP estipulada no nosso Código Florestal Estadual, na Lei 20.922, é veredas a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros, a partir do termo da área do solo hidromórfico. Isso está estipulado, este tópico está estipulado no item 11, que é o último lá do Código Florestal Nacional. Ou seja, somente um resumo. Na lei estadual são 9 modalidades e na lei federal 11 modalidades de APP. Da mesma forma, lá no nosso Código Florestal Nacional,
nós vimos que existem outras modalidades de APP em razão da destinação. Faço a pergunta: e na legislação estadual, vocês acham que existem essas áreas ou não? A resposta é óbvia, né? Existem também e, como eu já disse, são as mesmas modalidades, mesmas ocasiões que existem essas APPs em razão da destinação. E como nós já vimos em aula anterior, elas serão APPs quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo. Ou seja, estão aqui as 9 modalidades de áreas que podem ser consideradas APPs em razão da destinação, as mesmas lá do Código Florestal Nacional. E, mais uma dúvida, nós vimos na 12.651 as hipóteses de intervenção em APP. Na nossa lei 20.922, exclusiva aqui de Minas, ela também traz as possibilidades de intervenção de APP, que por sinal são as mesmas do Código Nacional. Ou seja, a intervenção em área de preservação permanente, ela poderá, percebam, poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente em casos de, são 3, utilidade pública, interesse social ou aquelas atividades de eventuais ou de baixo impacto ambiental. Correto? A mesma coisa lá do Código Florestal Nacional. Passando para um novo tópico, áreas de reserva legal. Nós estudamos, se eu não me engano, na aula 3 da nossa disciplina. Aqui, praticamente a mesma definição da Lei 20.992. Não vou ler a parte do Código Florestal Nacional, se encontra aqui o print da legislação. Vou ler tão somente o que estipula a nossa lei estadual. O que é uma área de reserva legal? É a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e da biodiversidade, abrigar a fauna silvestre e proteger a flora nativa. Vamos lá, dando sequência. O que a lei estadual diz? Que o proprietário ou possuidor de imóvel rural manterá, com cobertura de vegetação nativa, o mínimo de 20% da área total do imóvel a título de reserva legal. Na lei estadual já vem taxando 20%. Por quê? Porque lá na lei federal, no artigo 12, ele divide o Brasil em faixas, a Amazônia Legal e fora da Amazônia Legal. Dentro da Amazônia Legal tem os percentuais de reserva legal em função da área da propriedade, e fora da reserva da Amazônia Legal, ele estipula que é 20%. Ou seja, Minas Gerais, fora da Amazônia Legal, a área de reserva legal da propriedade deverá ser de 20%. Ou seja, é o que está escrito aqui, ó, localizado nas demais regiões do país, ou seja, Minas Gerais, 20%. Ou seja, aqui o proprietário ou possuidor de imóvel rural manterá com cobertura de vegetação nativa o mínimo de 20% da área total de sua propriedade. Da mesma forma, como será determinada esta área? Vai ser pautada em quê? Primeiro, no plano diretor da bacia hidrográfica daquela propriedade, no ZE, que é o zoneamento ecológico econômico. Terceiro, a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, área de preservação permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente protegida. Nós vimos lá naquela aula a importância de se manter um corredor ecológico. Áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade. E o quinto, as áreas de maior fragilidade ambiental. Nesse tópico, a gente estuda as áreas rurais consolidadas, aquela data famosa já explicada nas aulas anteriores de 22 de julho de 2008. Ou seja, o proprietário
ou possuidor do imóvel rural que detinha, naquela data, área de reserva legal em extensão inferior a 20% da área total do seu imóvel, ele deverá se adequar à legislação adotando as seguintes alternativas. São as mesmas 3 estipuladas lá no Código Florestal Nacional: regeneração natural, recomposição ou a compensação da reserva legal. Compensação eu já expliquei também nas aulas anteriores, inclusive deixei um vídeo muito bom da professora Inária de Pinho explicando sobre a compensação. Dando sequência, o nosso Código Estadual, ele traz a definição de unidades de conservação e ele separa as unidades de conservação em duas categorias. Primeiramente, qual é a definição de unidade de conservação segundo a Lei 20.922 de 2013? É o espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo neles as águas jurisdicionais, com características naturais e relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob o regime especial da administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Ou seja, o nosso código ele vem e categoriza as unidades de conservação em duas, que são aquelas unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Cada uma delas tem subcategorias, todas previstas lá na legislação e explicando a definição. O item 1, unidades de conservação de proteção integral, são divididas em 5. São elas os parques, as estações ecológicas, refúgio da vida silvestre, monumento natural e reserva biológica. As unidades de conservação de uso sustentável são 6. Área de preservação ambiental, as APAs, área de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, floresta estadual e RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, ou seja, 5 em cada. Por fim, já encaminhando para o encerramento da nossa aula de número 6 e do estudo do Código Florestal Estadual, a nossa lei estadual traz que são proibidos o uso do fogo e a prática de qualquer ato ou omissão que possa ocasionar incêndio florestal. Na nossa aula de número 5, nós estudamos o uso e o manejo do fogo. Na aula 6, novamente, esse termo presente no Código Florestal Estadual. E a lei estadual, ela traz 4 hipóteses de admissão do uso do fogo, enquanto que na lei federal, somente 3. Na nossa lei estadual, é permitido o uso do fogo em área cuja peculiaridade justifique o emprego do fogo em prática agro-silvo-pastoril, florestal e fitossanitária, mediante prévia autorização do órgão estadual ambiental competente. A segunda, percebam, em unidades de conservação de uso sustentável. Está bem taxativo aí, somente naquelas unidades de conservação de uso sustentável. Quando na queima controlada, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante, por óbvio, prévia aprovação do órgão gestor daquela unidade, visando o manejo conservacionista de vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. O terceiro, em atividades vinculadas à pesquisa científica, devidamente aprovado, por fim, devidamente aprovado pelos órgãos ambientais e realizado por instituição de pesquisa reconhecida. E o quarto, que não contém aqui no Código Florestal Nacional, que é em práticas de prevenção e combate aos incêndios florestais, conforme o regulamento. Então, turma, eu trouxe aqui esta lei, vocês percebem que ela é praticamente um copia e cola do Código Florestal Nacional.
trouxe aqui sugestões de leituras complementares, as quais contribuirão para massificar o conteúdo aqui transmitido. A primeira delas está aqui, é a Lei Estadual 20.922, muito importante de ser lida, né? E de 4 a 6, alguns artigos publicados em instituições, em revistas renomadas. O primeiro deles é a análise do atendimento ao Código Florestal e a regularização ambiental por unidades de bacias hidrográficas. Está aqui os links. Caso algum link não abra em função de um ou outro navegador, fique à vontade para me mandar mensagem no chat aqui da plataforma ABA, ou então particular no meu WhatsApp, como alguns alunos têm feito, que eu disponibilizo o link. Terceiro, análise diagnóstico ambiental, adequações ao novo Código Florestal, um estudo de caso. Eu me atentei a trazer somente artigos avaliando situações no território de Minas Gerais. O quarto, propostas e desafios para a definição de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no norte do nosso estado. Quinto, o instrumento de compensação ambiental no Brasil e no estado de Minas Gerais. E sexto, áreas de preservação permanente em conflito com o uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Córrego do Sertão, Cajuri, Minas Gerais. São leituras que contribuirão para a formação do nosso conhecimento. Pessoal, finalizamos então a nossa disciplina de desenvolvimento rural e sustentabilidade. Embora a disciplina tenha se encerrado, eu continuo à disposição pelos contatos que eu já disponibilizei aqui na plataforma AVA. Assumo novamente que foi um prazer a experiência de ministrar aulas para os senhores e espero ter contribuído, sobretudo com o pensamento crítico a respeito de nossas legislações e do conteúdo aqui ministrado. Foi um prazer, um abraço e até a próxima.